Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Um programa que traz para você em casa que está nos assistindo um pouco mais de profundidade sobre o tema liderança e propósito, sempre com convidados com muita história para contar, à frente de companhias privadas, de organizações não governamentais, executivos da área pública também. Vem aqui contar um pouco da sua sabedoria liderando essas corporações. E antes de começar o programa, eu sempre começo com uma frase de algum líder, de algum pensador. E hoje eu trouxe uma frase que, na verdade, é um provérbio chinês, que para mim ela traz muita verdade para o momento que o mundo está vivendo hoje, que é a seguinte: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. É um provérbio chinês. O meu convidado que aqui está, Geraldo Pierotti, à frente da empresa há muitos anos, já deve ter passado por momentos como esse, já deve ter presenciado essa frase ao longo da sua carreira, né? E hoje na humanidade a gente vive um momento de líderes fracos, líderes fortes e criando problemas para o mundo que a gente vê a todo tempo. E com essa frase eu quero saudar o meu convidado de hoje, Geraldo Pierotti. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. Muito honrado com o seu convite. Espero estar à altura do seu programa, que eu sei que tem sido muito prestigiado, né, pelos telespectadores, tendo em vista a qualidade dos seus convidados. Eu estou até preocupado. Você, por exemplo, é um belo exemplo do nível dos convidados que eu trago aqui. Obrigado. Um dos principais empresários de Santos, tem uma empresa que praticamente dispensa comentários. Eu te confesso que quando aqui cheguei há 4 anos, né, para trabalhar na época pela Blumed Saúde, eu não conhecia nada a respeito do trabalho do Porto, né? E, portanto, conhecia pouco as atividades que convivem e habitam com o Porto de Santos. E a sua empresa é uma delas, né? Uma empresa que é fornecedora de navios. Fui descobrir isso recentemente, o que é uma empresa fornecedora de navios, e a sua empresa não é qualquer empresa fornecedora de navios, né? A G. Pierotti, ela vem de uma outra empresa, a Mansueto Pierotti, né, que foi uma das precursoras desse negócio no Porto de Santos, não é isso, Geraldo? A nossa empresa é a sucessora da Mansueto Pierotti, né? Tanto que agora, dia 1º de maio, a gente comemora 75 anos. 75 anos. Porque nós estamos há 10 com um novo nome, de G. Pierotti. Nós tínhamos a Mansueto Pierotti, meu irmão e eu, e aí resolvemos amigavelmente uma separação. Ele ficou com a empresa dele, que chama-se Master Marine, e a minha G. Pierotti. Então, ambos nos intitulamos com recíproca autorização, continuadores, sucessores da Mansueto Pierotti. Então, a empresa dele também está fazendo 75 anos. Certo. A respeito da frase que você citou, eu tenho uma parecida que eu também escuto e às vezes eu repercuto também, é que só faz bons marinheiros o mar ruim, né? Exatamente. Mar bom não faz bons marinheiros. Não faz bom marinheiro. Né? Tem que pegar mar grosso para poder testar a habilidade do capitão, pegar a casca, né? Pegar a casca. É verdade. Não, eu tenho, na semana passada, como eu estava te falando, nós reproduzimos a entrevista com o fundador do Sorvete Cascão, que completa esse ano 44 anos, contou um pouco da história dele também. E me interessa muito trazer líderes como vocês aqui, porque a gente vive um mundo de lideranças, na minha opinião, tá? A gente está formando uma geração de sucessores e de uma geração nova que pegou tudo muito fácil, né? Muita tecnologia, chat GPT, inteligência artificial, né? O trabalho hoje, braçal, está cada vez mais fácil do ponto de vista intelectual, dizendo quem trabalha nas corporações. E eu busco muito trazer para cá esses líderes que viveram todas essas gerações, que passou por momentos de dificuldade e que trazem essa sabedoria que vocês trazem para nós, né? A gente tem que buscar na fonte, até porque a nossa expectativa de vida está aumentando muito, né? Então, hoje a gente vai ver cada vez mais. Então, mentes que estão à frente de organizações como você há tantos anos, têm muito o que nos ensinar. Então, eu queria aproveitar e que você contasse um pouco como é que começou a sua história à frente dessa organização tão longeva que é a G. Pierotti.
Bom, eu era estudante de Direito, eu estudei no Colégio Santista, no Científico, e eu saí do Colégio Santista com a intenção de fazer carreira diplomática, né? Me formei, eu estudei a vida inteira, não trabalhava. Meu irmão já trabalhava com meu pai desde 12 anos de idade, eu fui mais privilegiado. Comecei a trabalhar com ele só depois que eu saí da escola, do científico. E eu pretendia fazer carreira diplomática. Então, eu para isso fui fazer faculdade de Direito, porque na época, não sei se ainda hoje o Instituto Rio Branco exigia formação em Direito para... Né? Para ser diplomata. Então eu fui trabalhar com meu pai. Eu trabalhava com meu pai assim, nas férias, meio expediente, aquela coisa lúdica, né? Que o pai leva às vezes o filho para ver se gosta daquilo ou não, né? Às vezes eu fazia isso com meu filho também, às vezes faço com meu neto. Então, mas não trabalhava com compromisso de horário, nada disso, né? Posso dizer que eu não trabalhava, né? Eventualmente férias, no final de semana e tal. E aí eu fui fazer vestibular para Direito, entrei e comecei a trabalhar com meu pai, enquanto eu estudava Direito, para poder retribuir para ele um pouco o que ele tinha investido em mim e tudo, né? E só que aí ele foi nomeado prefeito de São Sebastião, na época do governo militar. Ele era considerado um homem muito correto, e eles queriam lá uma pessoa que... Nós tínhamos uma filial lá. Enfim, ele ficou lá 7 anos, saiu a pedido dele mesmo, graças a Deus. 7 anos à frente da Prefeitura de São Sebastião. Graças a Deus, ilibado, até hoje o nome dele é muito considerado, né? Um homem muito correto, né? Muito popular, inclusive. E ele saiu a pedido dele. E quando ele voltou, eu já tinha me formado em Direito, já era pai. Já tinha ido fazer administração de empresa, porque eu percebi que não ia, que eu perdi o time para fazer o Instituto Rio Branco. E aí não ia para o Rio de Janeiro me aventurar para estudar com mulher, filho, né? Já seria um sacrifício para a minha família, né? E aí eu resolvi que eu tinha que gostar do negócio do meu pai, né? Aí fui fazer administração de empresa, me formei em administração de empresa. E entrei de cabeça. A empresa tinha dificuldades financeiras na época, o meu irmão já estava lá trabalhando, principalmente operacionalmente, né? Ele sempre foi muito operacional. Aí eu entrei com uma outra visão, né, de quem está de fora, né? Com formação acadêmica, essas coisas todas. E aí entrei principalmente na área financeira administrativa e na área comercial também, porque a empresa naquela época só trabalhava com navios petroleiros nacionais, da Frota Nacional de Petroleiros. Eu senti necessidade cada vez que a gente ia renovar um contrato, todo mundo acendia a vela, tudo, porque nós só tínhamos aquele cliente, principalmente. Nossa, é um risco muito grande. E aí eu entrei, e é um case de sucesso meu, uma das coisas da minha vida. Meu irmão tomava conta da área de navios brasileiros, com muita competência, e eu resolvi conquistar o mundo. Fui para a Grécia, fui para a Alemanha, fui para a Inglaterra. Para buscar clientes novos. Para buscar clientes novos e desenvolvi uma carteira de clientes que até hoje... Está com a empresa, está com clientes a empresa, fixos. Né? Então foi assim, simultaneamente, naquela época a gente batia o escanteio e corria para cabecear, né? Então eu cuidava da parte administrativa, da parte financeira, junto com a ajuda do meu irmão, saneei todas as finanças, que a empresa tinha dificuldades de crédito, tudo. E meu pai era um homem muito correto, muito trabalhador, mas ele não tinha escola, né? Ele tinha só até 3º ano primário. E era um homem muito bom, né? Ele pedia dinheiro emprestado para emprestar para alguém que pedia para ele, entendeu? Às vezes, pessoa que precisava menos dele. Então, ele tinha, inclusive, um clube de futebol que, com 47 anos, tinha o nome... A Praça de Esporte, até hoje, tem o nome dele, você imagina? Era um homem que fazia filantropia para todo mundo. O São Vicente Atlético Clube, que é o único estádio de Praça de Esporte em São Vicente, tem o nome dele, Praça de Esporte Mansueto Pierotti. Então ele era muito bom, ele não dizia não para ninguém e tal. Então, quando ele negócios isso é um problema, né? Então ele tinha sucesso nos negócios, mas ele gastava mais do que não controlava, não tinha controle, né? Aí eu fui com a outra cabeça e tal, e fui pondo as coisas em ordem. A gente devia muito para agiota, naquela época era agiota, né? Então foi uma época difícil. Isso foi em que ano, mais ou menos? Que década isso? Foi 67, 68, né?
69. Eu com 20 anos, com 17, com 90, eu sou de 47, eu tinha uma úlcera duodenal nervosa por causa de problemas financeiros. Eu ia lá no Top House, que chama, você não conhece, mas o pessoal da minha época, que era uma boate que tinha na Ilha Porchá, ia com alguma moça lá e tal, pedia um chopp e uma água. O cara punha o chopp para mim e a água para a moça, eu trocava, porque eu não podia tomar álcool. Não conseguia tomar nada de álcool. Então, tem história. Isso aí marcou muito a minha vida. Tanto que hoje eu odeio dever, né? Hoje eu pago tudo com 3, 4 dias de antecedência. É um excelente pagador. Graças a Deus a empresa está muito bem, vem com bastante sucesso. Sim, né? sim. Até para quem não sabe, eu conheci o Geraldo recentemente, através de uma parceria que eu tenho aqui na região com a Fundação Dom Cabral. Eu ajudo aqui a LGK Dom Cabral a expandir os negócios da Fundação. Quando nós nos conhecemos, você já tinha feito contato com a Fundação Dom Cabral para fazer um trabalho lá. Eu conheci a Fundação Dom Cabral quando eu trabalhei pela Blumed também aqui. E a empresa, além de ser uma empresa muito sólida, é uma empresa muito bem estruturada, né, e com um clima organizacional muito bom, que foi uma coisa que eu percebi nitidamente, né? Você vê que tem pessoas que estão lá há muitos anos, tem pessoas novas, mas o ambiente de trabalho é realmente uma das coisas que eu percebi serem muito bons. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que essa é a riqueza da sua história, de alguns convidados que eu trago aqui. Você me falou que passou por esse momento de dificuldade econômica final da década de 60, quando estava ali começando a fase da ditadura militar, né? Desse período em diante, não estou entrando em questões políticas, mas a gente sabe que o Brasil cresceu muito nessa sequência, né? Na década de 70, o chamado milagre econômico, milagre brasileiro. Nessa fase foi a fase que a empresa cresceu e se alavancou? Sem dúvida, principalmente a partir dos anos 70, anos né? 70. Foi quando a gente conseguiu zerar os nossos déficits, né? E começar então a ser uma empresa saudável financeiramente, poder organizar e tal. Eu não sei, foram uma série de fatores, entendeu? Né? Muitas coisas. Por exemplo, o nosso principal concorrente na época era uma empresa de origem dinamarquesa, cujos sócios se desentenderam judicialmente. Sim. E a empresa fechou, uma empresa que tinha filiais no Brasil inteiro e tal. Então isso também coincidiu com o meu ímpeto de buscar navios de outras bandeiras além da brasileira, né? Além daquilo tudo que eu garimpei, que eu semeei indo para o exterior. Também algumas empresas caíram no nosso colo, porque com o fechamento dessa empresa, os clientes dessa empresa que vinham para Santos precisavam de alternativas, né? E a minha empresa já estava indo bem com navios estrangeiros, né? Enfim, realmente nessa época do governo militar foi uma época de muito desenvolvimento, independentemente da preferência política de cada um. Houve, teve muito investimento em infraestrutura nesse período. Né? Pontes, rodovias. O próprio terminal da Petrobras em São Sebastião, Tebar, terminal Maurício Almirante Barroso, foi inaugurado na época do governo militar. E meu pai era o prefeito, né? O Costa e Silva veio inaugurar. Então, por exemplo, a gente nessa época atendia navios petroleiros, como eu te falei. Sim. Então tudo isso ajudava, porque os navios que não entravam em Santos, entravam em São Sebastião, porque São Sebastião é o terceiro porto natural, canal natural do mundo, sem necessidade de dragagem. O canal entre São Sebastião e Ilhabela, aquele canal, ele tem a terceira profundidade de porto do mundo, maior profundidade que isso, não necessita de dragagem. E ali foi feito então o terminal. Então aqueles navios que vinham no Golfo Pérsico, com 300 mil toneladas, que até hoje não entram em Santos, mesmo com dragagem, começaram a vir para lá, tudo, né? Então tudo foi uma coincidência de fatores, né? Com esses investimentos em infraestrutura, estradas, porque quando nós tínhamos uma filial em São Sebastião, nós íamos em estrada de terra, né? Eu mesmo ia dirigindo caminhão, né? Porque quando eu comecei também nas férias, eu lavava banheiro, eu fazia faxina, aquela coisa toda. Pau para toda obra. E quando eu entrei, eu também pegava no caminhão, né? Caminhão pequeno, né? 3.500 toneladas. A gente chamava de F350, mas várias vezes. E a gente ia com corrente na roda, porque para passar na Serra de Boiçucanga para Marizias, que até hoje é uma serra difícil, aquilo era barro. Nossa, então a gente tinha que botar corrente na roda e tal.
Então tudo isso, quer dizer, a estrada foi asfaltada, foi aberta, a gente ia pela praia. Né? Eu já ouvi falar isso, que o pessoal ia pela praia. Não tinha, era Boracéia, São Lourenço, onde hoje tem lá aquele condomínio lá de São Lourenço, sim, lá, Riviera, Riviera, São Lourenço. tudo você passava, ali não tinha nada, ali era só praia, entendeu? A gente pegava Jureia, a gente só ia pegar a estrada mesmo quando chegava ali já para... Eu tenho uma casa na Praia da Baleia, a rua onde eu tenho a casa era estrada para o São Sebastião, entendeu? Então não tinha estrada, né? Aí com essas obras de infraestrutura, tudo isso realmente ajudou bastante. Ajudou bastante. Mas para você que está em casa nos ouvindo, você vê que o sucesso de uma empresa depende de uma série de fatores, entre eles um pouco de sorte também. Mas a empresa tem que estar preparada, com as contas em dia, que foi o trabalho que o Geraldo fez na década de 60, final da década de 60. Então, assim, imagina quanta história o Geraldo teria para contar aqui para a gente ao longo desses anos todos de vida. Fique em casa nos acompanhando, a gente vai para um break rápido e volta para o segundo bloco do nosso programa, que, na minha opinião, é onde estão as principais e mais interessantes perguntas a serem feitas. Eu te aguardo. Voltamos então com o programa Liderança e Propósito, hoje recebendo um dos principais empresários daqui de Santos, Geraldo Pierotti, presidente, fundador da G Pierotti, a empresa que está completando aí perto dos seus 75 anos e com muito sucesso. E agora, como eu falo, é sempre o bloco que mais me importa, porque é o bloco que fala do ser humano que está por trás do grande líder. Primeira pergunta que eu quero saber de você é o seguinte: com tanta experiência, tanta estrada, o que te faz ainda pular da cama todos os dias cedo, feliz e animado para trabalhar? Bom, Rogério, em primeiro lugar, eu gosto do trabalho, eu gosto de trabalhar. Estou com 76 para 77 anos e eu não me vejo aposentado, né? O trabalho, acho que ajuda a gente a espantar o alemão, o Alzheimer, né? Sim. As doenças, né? Eu acho que a gente precisa ter preocupações, precisa ter, né, objetivos. Então, além de eu gostar de trabalhar, eu tenho uma empresa que eu herdei do meu pai, né, que eu ajudei a construir, a tornar líder de mercado, né, no Brasil, muito respeitada internacionalmente, graças a Deus. Temos um nome muito importante, uma imagem institucional muito forte, não só na Praça de Santos, no Brasil, mas no mundo inteiro, no nosso métier, evidentemente, no segmento, né? E eu pretendo, já estou com meu filho, hoje eu é que estou assessorando meu filho, ele que está no comando, né? Gustavo, né? Estou mais na consultoria dele, né? Ainda recentemente a gente conseguiu fazer a transição, estava mais para mim do que para ele, agora já inverteu, né? Eu ainda participo aí uns 20%, da parte financeira ainda eu estou comandando, né? Mas a parte comercial, relacionamento, programas, Gustavo, processos, né? Tudo até com a ajuda da Fundação Dom Cabral, né? Então eu acho que eu posso contribuir, né, para que esse legado seja cada vez mais solidificado, né, no comando do meu filho Gustavo. Então eu me sinto motivado, né, a estar sempre ali, né, ajudando, às vezes sofrendo junto, às vezes até palpitando um pouco, criticando um pouco, e às vezes nem sempre sendo muito bem recebido, porque às vezes eu entro meio... né? Duro. Eu esqueço que eu não estou mais no comando e... Mas é natural, né? Você já viu tanta coisa, tem o cacuete, né, do comandante, né? E aí eu sim. chego às vezes falando, pô, mas você não falou que sou eu e tal. Oh, desculpe, eu só queria dizer que é difícil. Não é por aí é uma que eu transição faria. difícil. Mas está indo bem, graças a Deus. Ele é muito competente, né? Sim. E nós temos lá outros profissionais bastante interessantes também que nos ajudam, né? É isso, então eu levanto todo dia, sempre de bom humor, né? Sempre, às vezes eu me aborreço ao longo do dia, mas eu não conheço mau humor ao levantar. Aliás, eu levanto 5h30, 15 para as 6, que eu faço a minha atividade física, e eu roubei do meu sono para não roubar do trabalho. Quando eu então, mas isso, para quem está vendo aí, eu acho que esse é um dos principais hábitos do executivo, de fato é acordar cedo, uma atividade física como meditação, para preparar o dia que é longo, né, exige uma série de tarefas. Então, começa do jeito certo, mas o bom humor não é para todos, tá? Isso aí é atributo de poucos. Eu tenho essa característica. Isso é uma grande sorte, Geraldo, uma grande sorte. Às vezes vou dormir de mau humor. Mas acorda bem, está ótimo. Sempre. Eu queria te perguntar também uma outra coisa, tanta experiência, você já deve ter visto vários líderes, comandado vários deles. Para você, o que faz de uma pessoa um bom líder?
Olha, Rogério, quando você falou para mim que ia me fazer essa pergunta, eu fiquei me analisando. É engraçado. Eu nunca me vi como líder, eu não sei se eu sou um líder. Sim. Eu me vejo como um razoável comandante, tocador de projeto, ou Sim. então cumpridor de missão, né? Vamos dizer assim. Isso pode ser chamado liderança, mas liderança acho que é um pouco mais, é inspiração, Sim. é admiração, eu não sei, eu tenho algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, eu não discrimino ninguém por raça, política, religião, preferência de gênero, Sim, essas sim. coisas todas. Minha empresa, inclusive, é muito Inclusiva. muito inclusiva, bastante inclusiva, né? Eu tenho até um prêmio da Medalha Quintino de Lacerda, que é dada pela comunidade negra, né? O meu melhor funcionário, Eu sei, eu vi lá o quadro dele. na época em que eu desenvolvi o mercado exterior, foi o Rubens José de Souza, Rubinho, que trabalhou comigo 45 anos, morreu de Covid, e eu devo todo o meu sucesso muito a ele. Eu acho muito honrado isso, e muito honrado a homenagem que vocês Nós fizeram. fizemos agora novas instalações de escritório, agora em 1º de maio, quando a gente fez 74 anos, do ano de 23, nós inauguramos um salão com o nome dele, né? Então, é isso, eu procuro também sempre dar ao comandado a noção de aonde vai repercutir o trabalho dele, né? Eu procuro ser didático, eu procuro ser inspirador com o meu comportamento, né, de caráter, a empresa é muito formal, né? Tudo com pagamento, tudo com nota fiscal, não se compra sem nota, enfim, eu acho que eu dou alguns exemplos, né, que eu trago, inclusive do meu pai, né, de comportamento, que talvez possa ser uma inspiração para eu me tornar. Eu nunca me vi como um líder, uma pessoa que, mas me vejo como um bom executor, um bom comandante. Mas você pode ter certeza que você é um líder. Não tem como se chegar a um tempo tão longo de empresa sem ter uma liderança proativa que cresce, que estimula as pessoas. As pessoas não ficam trabalhando numa empresa se não reconhece no comandante da empresa ou nos valores do comandante algo que seja inspirador. Você sabe que não é só salário que mantém as pessoas numa empresa, né? São esses valores que você falou, que estão presentes fortemente na GP Erote. Então, você pode ter certeza que, humildemente, você não quis aceitar, mas a gente sabe que as pessoas te admiram como um líder, sim. Muito obrigado. Uma outra pergunta, é muito difícil, você começou falando para mim que desistiu da carreira de diplomata por conta, aspas, não vamos colocar a culpa na família, mas já era pai, tinha um filho, como é que ia para o Rio de Janeiro? Como você vê a dificuldade do executivo em lidar com as demandas do trabalho e da família? Como dividir bem isso? Bom, eu acho que eu fui muito feliz nisso, né? Tanto que eu tenho 3 filhos maravilhosos, né? E que só me dão alegria, cada um nas suas profissões. A Marcela é repórter de TV, jornalista. A Juliana é funcionária da Fundação Carlos Chagas, que faz pós-graduada, é mestre pela PUC. Né? E o Gustavo está te sucedendo comigo, né? Então, eu sempre procurei ser muito amoroso, né? Sempre estar presente, pelo menos nas grandes datas, porque na nossa profissão, principalmente na época em que eu estava junto com meu irmão tocando, que a gente não tinha estrutura que a gente tem hoje, a gente trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, aniversário de casamento, festa. Mas eu sempre tive muita dedicação com eles, sempre procurei ter muito amor com eles, né? Muita lealdade. Né? Nunca me deram trabalho, então a minha esposa também é uma mãe amantíssima, né? Professora de primária também, muito adorada pelos alunos dela. Então eu sempre procurei, dentro das minhas possibilidades, viajar pelo menos uns fins de semana, às vezes, umas férias, né? E quando estava em casa, sempre muito agarrado com eles, eu sou sinestésico, né? Para tipo mim, não basta, mim não basta abraçar, eu quero Tem que abraçar, beijar, né? Abraçar, né? Entendeu? Então, eu acho que eu consegui, dentro das dificuldades que hoje já o meu filho já não tem tantas, porque hoje nós temos uma estrutura, ele pode sair mais e tal. Eu não podia sair. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, né? Mas sempre dava um jeitinho de, na hora H, estar presente, entendeu? Né? Então, isso é fundamental. Por exemplo, primeira aula de natação, primeira apresentação do balé, aquelas coisas, primeiro dia de aula, né? Então eu sempre estava ali, filmei muito, eu sempre gostei de filmar, eu sou cinegrafista amador, fiz curso de Super 8, naquela época era Super 8. Sim, né? sim.
Então eu tenho centenas de horas. Eu estou agora, a minha cachaça ver os vídeos. Eu não tenho psicólogo. A minha terapia é digitalizar isso. Eu tenho um pequeno estúdio na minha casa, e aí quando eu fico lá até 1, 2 horas da manhã digitalizando e tal, de vez em quando eu mando para eles. Então eu tenho muita coisa deles, eu filmava sempre, estava sempre junto. Que legal isso. Então eu sou muito realizado como pai. Meus 3 filhos, nunca fui chamado em casa numa madrugada para pegar um filho bêbado ou criando alguma dificuldade. Sim. Todos eles são muito profissionais, são muito dedicados, comprometidos, né? Eu acho que eu ganhei essa guerra aí. Com certeza. A gente fala sempre aqui com meus entrevistados a respeito dessa demanda, porque ela é uma demanda que aflige a maior parte dos executivos, né? Executivos homens, executivas mulheres, as mulheres até mais, porque a mulher carrega uma culpa extra por não estar muito presente na vida dos filhos. Então, essa dinâmica de se dividir entre o trabalho e a responsabilidade de estar com a família, para mim, ela só se resolve com uma organização muito boa de agenda. Hoje em dia, a gente é absorvido por WhatsApp, a informação em tempo real. Então, para você que está aí vivendo esse sofrimento, para mim, a melhor ferramenta é uma boa agenda, um bom planejamento, acordar cedo como o Geraldo, fazendo atividade física para já tirar a atividade da obrigação do dia, né, Geraldo? E correr atrás do resto. Meu amigo, uma última pergunta que eu queria te fazer. Para você, qual que é a importância, aqui essa palavra não está a troco de nada, propósito, né? A gente trabalha muito o propósito hoje nos planejamentos estratégicos das empresas. Antes se falava muito na missão, hoje se busca entender qual que é o propósito da empresa. Na sua opinião, qual a importância do propósito da Mansueto Pierotti e da G. Pierotti na manutenção desse negócio, fornecimento a navios? Olha, independentemente de ser uma coisa que nos dá possibilidades financeiras, né, termos um bom padrão de vida, e também poder proporcionar empregos, né, que é uma coisa que me gratifica muito como cidadão, poder preparar profissionais para... Inclusive tem profissionais que saíram da nossa empresa, estão muito bem colocados em outras empresas, né, citam a nossa empresa como uma boa escola, aquela coisa toda. O nosso ramo é um ramo muito desafiador no sentido de motivacional, né? Porque nós somos os intermediários entre tudo que um navio precisa, a sua tripulação, no caso de navio de passageiros, os seus passageiros, e a manutenção do funcionamento do navio, entre tudo isso que ele precisa e os bens que estão em terra, porque eles não podem ir comprar. Sim. Então nós não somos produtores, nós somos intermediários. Né? Então você imagina quanta coisa é importante num navio, né? Sim, tudo. Tudo, né? E isso é um desafio para nós, porque nós não podemos dizer não. Eu vi uma das entrevistas aí que você fez para um dos convidados, assim, você tem um fato que emocionou você e tal? Sim. Não sei se temos tempo. Temos tempo. Então eu vou te citar isso que eu acho que resume o que eu quero dizer. Quando meu pai estava em São Sebastião, naquela época não havia contato com as companhias por e-mail, por fax, essas coisas, era tudo, o navio chegava e a gente ia a bordo e o comandante escolhia um fornecedor e tal, por preço ou por simpatia. Então a gente usava muito o rádio, falava com o navio em rádio. Falava com Era a única forma de se comunicar. E uma vez chegou um navio estrangeiro, um navio argentino na Barra de Santos, eu não esqueço, chamado Siboney, e o navio, não sei se foi pelo rádio ou foi através do agente marítimo, o comandante perguntou se o senhor Mansueto ainda estava no comando da empresa, se existia a empresa Mansueto Pierotti, se era ele que estava. Aí, ou o agente ou nós, não me lembro, não dá mais, mas quem estão são os filhos agora e tal. Eu disse assim, bom, eu quero dizer que meu navio vai atracar, o navio estava na Barra, vai atracar daqui uns 2 dias, e eu quero que o senhor venha a bordo, porque eu quero dar a preferência para você. E aí eu fui a bordo, naquela época eu mesmo ia a bordo, a gente chama visitar o navio, né? Sim. Hoje eu não vou a bordo de navio, acho que há mais de 10 anos, ou até mais do que isso. Não é mais necessidade, vão os nossos funcionários entregar a mercadoria, porque toda negociação é feita com muita antecedência. Eletronicamente. E aí ele falou, sabe por que eu estou dando preferência para você? Eu digo, não, comandante, não sei.
uma ocasião, o meu navio, eu era segundo oficial do navio, quer dizer, não era nada em relação ao negócio, né? Porque eu não tinha nenhum poder. E eu precisei de um remédio, e o meu navio também estava na Barra de Santos. Sim. E o remédio custava, sei lá, o equivalente hoje a 50 Pouco reais. dinheiro. E a lancha para trazer esse remédio custava cerca de R$2.000, porque até hoje custa. Sim. E o seu pai me mandou esse remédio numa lancha desse valor e nem me cobrou o remédio. Então, uma maneira de eu honrar essa história. Quero que a empresa dele atenda o meu navio. Então, isso não tem dinheiro que pague. Quer dizer, então, você vê o que meu pai gastou naquela época pela vocação de atender. De servir. E aí é que está... Aí isso é uma coisa, isso nos faz ganhar mais dinheiro. Porque isso nos traz uma notoriedade, não é só para mim, isso os meus colegas, os bons colegas, tem gente boa e gente ruim, toda aquela. Né? A nossa categoria, ela vive muito dessas, digamos, desses desprendimentos de vocação de atender. Não é o dinheiro naquele momento, é a necessidade do cliente, entendeu? Então a gente não mede quanto vai custar aquilo, a gente mede quanto aquilo vai atender o problema daquela pessoa ou daquele navio. Né? Isso no final, a vida me prova, eu já estou com 77 anos, entendeu? Você perde ali e aquilo vem muito mais depois. Né? Foi o caso desse navio, que o pedido que ele deu para nós naquela época compensou o que meu pai tinha gasto, sei lá, 15, 20 anos atrás. Então isso é o propósito da gente, claro, a gente está lá para ganhar dinheiro, né? Mas a gente está lá também para dar emprego, para formar profissionais e para poder atender. Tanto que a nossa categoria é considerada pela IMO, que é International Maritime, enfim, agora nós estamos com o tempo aí, velho sempre esquece, mas é considerada uma atividade indispensável para a vida no mar. Com certeza. Tanto que na pandemia, nós trabalhamos 24 horas por dia. Ninguém nos impediu de trabalhar. Quando todo mundo era obrigado a fechar as portas, nós tínhamos trânsito livre, porta aberta e trabalhando 24 horas por dia. Tamanha a importância internacional da nossa atividade. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas não poderia ter encerrado de melhor forma com esse depoimento emocionado, meu amigo aqui, Geraldo Perotti. É exatamente isso que me dá prazer em trazer os convidados que eu trago aqui. Muitas vezes eu escolho os convidados que eu trago aqui. Faço questão de escolher os convidados que eu trago aqui pela sua história, pelos valores que eles têm à frente das suas empresas, das suas organizações. E é exatamente isso para mim que se traduz na palavra propósito. O propósito que o pai dele, o senhor Mansueto Perotti, teve desde o início em criar um negócio que fosse para servir o próximo. E na existência do pai dele é evidente a vocação dele em servir o próximo, ele deu vários relatos aqui, e você brilhantemente segue a história do seu pai, tem todos os motivos para ter orgulho da história que você está construindo, tá? Tenha certeza que você está fazendo isso muito bem feito com seus funcionários, e mais uma vez é uma honra tê-lo aqui, agradeço demais a sua presença. Muito obrigado. Eu sempre que falo do meu pai, conto essa história, realmente eu me emociono. Não tem como. Acho que eu estou velho, né? Fiquei não velho tá de velho, repente. não. Isso mas eu agradeço muito a oportunidade, sempre me encanta falar da minha empresa, falar do meu ramo, que é um ramo muito sofrido, nós temos dificuldades muito grandes ainda para conseguir vencer diante das autoridades federais, né? Temos muitos óbices para exercer a nossa função, estamos começando a ser reconhecidos, né? Estão começando a ser visíveis, nós ficamos muito tempo sem visibilidade e por isso me encanta muito falar sobre a nossa atividade e sobre a minha empresa. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre às ordens. Eu que te agradeço imensamente. Para você que nos assistiu, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Programa Liderança e Propósito, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui na Santa Cecília TV. Eu te espero no próximo programa. Até lá.